Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui novamente, estou trazendo uma outra entrevista aqui para vocês. Dessa vez é sobre astrologia. Eu consegui um pedacinho da agenda, pedacinho não, né? Um pedação da agenda do Maurício para vir aqui falar com a gente. E muito obrigada, Maurício. Eu quero que você se apresente para o pessoal aqui, fale um pouquinho sobre você, seu trabalho. Bom, Érica, obrigado pelo convite. O meu nome é Maurício Bacar, eu trabalho com astrologia e com numerologia, né? É, digamos, a minha profissão, por mais que a minha formação seja em economia, ciências econômicas, Sim. eu acabei saindo dessa linha, né? E acabei buscando me especializar dentro da astrologia e da numerologia. Então, especificamente, eu trabalho com isso, mas tenho também outras paixões, como as artes marciais e a filosofia, né? Sim, a gente estava até conversando no dia que eu te mandei mensagem, né, que você falou da filosofia, que você faz um trabalho junto com a Nova Acrópole aí no Sul, né? Isso. E Sou eu instrutor, achei, sou instrutor voluntário da instituição aqui no Sul e sim, também sou instrutor de artes marciais. ai, que legal. Eu vou deixar para vocês, pessoal, os contatos do Maurício aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre astrologia, fazer o seu mapa astral junto com ele e também a questão da numerologia. Entre em contato com ele lá que ele vai explicar para vocês. Eu tinha pedido para o pessoal me enviar algumas perguntas, mas acabou que ficaram perguntas muito específicas assim, e aí acaba que o Maurício teria que explicar sobre a pergunta para poder responder, né? Então não ficou tão fluido. Eu não sei se eu estou usando os termos certos, você me corrige aqui, Maurício. Tranquilo. Aí acabou que a gente separou algumas perguntas aqui, algumas inclusive que vocês enviaram, outras perguntas que a gente julgou e o próprio Maurício julgou que seria muito importantes. E a primeira delas que é como surgiu a astrologia. E é verdade que ela era estudada dentro das universidades há mais de 4 séculos atrás? Como que surgiu? Essa é uma das perguntas talvez mais difíceis, por quê, né? Porque como que surgiu? Há estudos dentro do Egito e dentro da Índia que mostram que esses povos já observavam os astros, o movimento deles e também a influência deles na nossa vida, mostram, né, que eles estudavam isso já há muito tempo atrás. Mas quando eu digo muito tempo, são milhares de anos mesmo, né? Sim, Então fica muito difícil da gente ver qual foi a primeira civilização que trabalhou com essa, digamos, ciência-arte que sempre foi sagrada, né? E que, como já vamos falar, esteve dentro das universidades até pouco tempo atrás. sim. Então, assim, talvez quem começou a falar de astrologia talvez tenha sido os egípcios e os hindus, mas provavelmente tenha tido uma civilização anterior que legou isso para eles também. Ai, E sobre essa questão da universidade, né, o sim, próprio Carl Jung, né, Carl Jung falou que, ele mesmo diz num dos textos dele sobre isso, de que há 4 séculos atrás a astrologia estava dentro das universidades. Então hoje a gente percebe as universidades com muita especialização, né, as áreas do conhecimento vão se afastando e a gente perde muito essa visão completa e holística das coisas. Mas sim. sim, a astrologia esteve dentro das universidades. Olha, é muito interessante a gente conversar sobre isso, porque eu vou trazer aqui uma questão pessoal. Tem alguns anos que eu voltei para aquilo que eu observo que é o meu caminho aqui nessa vida, que é trabalhar com a espiritualidade, trabalhar com cura, mas até então eu fugia desses assuntos, Maurício. Eu só fugia, não queria saber. E Sim. aí, por conta de, inclusive, muitas crenças de antepassados e muitas crenças religiosas, eu tinha muitos preconceitos. E a astrologia era um deles. Eu fiquei sabendo, e aí o preconceito é um conceito que eu não diria nem que é pré. É falta de conceito, e aí as pessoas acham que tem um preconceito. Eu não tinha conceito nenhum, eu não tinha informação nenhuma, então eu não podia ter um preconceito. Sim. E aí, assim, a única coisa que eu sabia de astrologia é a questão do que o pessoal faz previsão de signo para o dia, era só isso.
E como aquilo acaba que fica algo meio genérico, e aí com base naquilo eu tinha um preconceito gigante. E quando eu comecei a estudar, comecei a olhar, comecei a realmente absorver a informação do que era, que eu comecei a ver o quão é rico. E hoje em dia eu paro e olho para as informações, olho para o meu mapa e vejo quanto estava tudo escrito lá, tá tudo escrito lá, a respeito do meu caminho. Sim. E aí a gente falar sobre isso, né, que antes estava na universidade e hoje em dia acabou que, né, foi disseminando esse conhecimento e saindo um pouco dessa área, é algo que, de repente, muitos dos preconceitos e pré-julgamentos talvez não teriam acontecido se tivesse mantido, né? Sim. Inclusive tem um quadro muito conhecido, né? Um quadro pintado por Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia, Sim. no qual se diz que ali nos 12 apóstolos ele colocou a característica do signo ascendente em cada um dos apóstolos. Então, se a gente observar, cada um dos apóstolos, cada um deles expressa a energia de cada um dos 12 signos. Então, Olha, numa das obras que eu li falava isso, de que Leonardo da Vinci, que também provavelmente entrou em contato com a astrologia, que ele teria buscado colocar ali a característica do signo ascendente em cada um dos personagens. olha que interessante. É muita informação que existe e que tem, né? E a gente vai seguindo, pelo menos nos últimos anos, agora a gente está voltando, eu vejo que a gente está voltando, mas a gente foi seguindo muito por um materialismo muito grande e se distanciando desse tipo de conhecimento, né? Desse tipo de informação. Sim. E por isso que hoje em dia eu fico querendo trazer informação para as pessoas. Eu não sou especialista, mas aí eu fui atrás de vocês para Sim. trazer informação, sabe? Para mostrar para as pessoas que aqueles julgamentos que a gente tem baseado em praticamente nada é realmente isso, é nada, né? E trazer a informação para desmistificar muita informação, muita crença errada dentro de nós. Uhum. Aí vem a segunda pergunta, que é do que se trata a astrologia? Né? A gente tinha conversado a respeito de algumas respostas sobre se seria adivinhação. Cai muito em cima dos preconceitos que as pessoas têm, né? Achando que seria isso. Sim. A astrologia, então, primeiro ponto, né? Ela não é a adivinhação, né? Esse é o, digamos, é o primeiro ponto. Por que eu falo isso, né? Porque muita gente confunde, né? Acha que a astrologia é para adivinhar o futuro. Sim. Porém, eu como astrólogo tenho percebido que o que realmente constrói o nosso futuro é o nosso próprio caráter. Sim. E claro, os astros vão ter uma influência nesse sentido, mas vão ter uma influência simbólica, né? Porque, de uma certa forma, todos os seres humanos, nós temos os 12 signos no nosso mapa. Só que o nosso signo, ele digamos, é uma força mais forte, o nosso ascendente também, a posição da Lua, de Mercúrio, de Vênus. Então, dos 12 signos, nós vamos ter, digamos, a energia ali predominante de uns 4, 5 ou 6. Então, é o conjunto dessas 4, 5 ou 6 energias que gera o nosso mapa astral. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. A astrologia não é adivinhação, né? É uma linguagem cósmica, como dizem as melhores obras de astrologia, né? Uhum. É uma linguagem do cosmos que precisa ser interpretada, né? Porque qual seria a diferença entre a astronomia e a astrologia? A astronomia é o estudo dos corpos, o movimento dos astros. Agora, a astrologia é como que esses movimentos geram efeitos aqui na humanidade e geram efeitos na nossa vida interior. Então, a astrologia pode ser definida como uma linguagem cósmica, né? Sim. E claro, no fundo, para que serve a astrologia? No fundo, serve para a gente se conhecer de uma forma cada vez mais profunda. Porque os antigos têm dito já há milênios, assim como é em cima, é abaixo. Assim como é no macro, é no micro. Então, quando a gente consegue fazer essas relações, né, do movimento dos astros, da posição deles, e fazer relações com a nossa vida interior, a gente percebe analogias e faz conexões, né, e isso ajuda no nosso processo. Sim. Você me fez lembrar agora de um dos vídeos que eu vi,
que você gravou junto com o Pava a Sim. respeito desse ano, das energias que estão regendo esse ano, né? As energias que estão influenciando esse ano de 2016 e que seria muito parecido com as energias do ano de 2015. Sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque quando eu vi você falando sobre esse assunto e eu parei para observar o ano de 2015, eu fiquei impressionada o quanto esse ano realmente seria muito parecido com o ano de 2015. E foi. Em 2015 eu tive uma mudança muito grande, que eu me mudei para a Finlândia. E esse ano eu sabia que eu ia sair da Finlândia. Eu só não sabia que eu ia voltar para o Brasil. Mas eu sabia que eu ia sair de lá. Então, quando eu vi esse vídeo seu e você explicando sobre essa influência, e aí eu acho que ajuda a trazer um pouquinho para as pessoas também essa questão de, mas como assim, né, que os astros influenciam na nossa vida? Uhum. Nós estamos agora no ano de Marte, né? Sim, E 20 de março do ano que vem a gente entra no ano do Sol. Então, em 2015 e 2016 nós tivemos essa mesma, entre aspas, dobradinha, né? sim, 2015 é um ano em que intensificou a guerra interior, ano de reinícios, ano de oportunidades, e o 2016 um ano de despertar da consciência, o ano do Sol, né? E agora nós estamos vivendo isso de forma similar, né? Nós estamos no ano de Marte, que é um ano de novo, onde a guerra interior ela intensifica, sim. e a partir de 20 de março, então, a gente vai ter aí o resultado desses trabalhos que a gente está fazendo agora, nesse ano que é o ano de Marte, né? Sim. E para mim foi muito intenso 2015 e aí 2016 exatamente do jeito que você está falando que o ano de 2015 foi um ano de olhar para o interno e você é como se, entre aspas, plantar. Em 2016 colher aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi visto. E foi em 2016 que realmente eu comecei a voltar com muita força para essa questão de vir trabalhar com espiritualidade, de aceitar o caminho. E esse ano a mesma coisa. Eu notei que ter voltado para o Brasil foi algo para realmente focar ainda mais nesse processo, focar ainda mais dentro de mim. É incrível, eu achei incrível quando eu vi você falando sobre essa questão dos anos e das energias que seriam muito similares. Para mim, realmente bateu tudo, assim. Que bom. E isso está, inclusive, dentro das explicações dessa pergunta que a gente está respondendo agora, que a gente vai responder ao longo do vídeo, né? Sim. Mas que é justamente isso, a astrologia ela também serve para que a gente enfrente as situações da vida de uma forma mais consciente, né? Porque, assim como na natureza, os ciclos já estão escritos, né? Daqui a uns meses entra o verão, depois vem o outono, depois vem o inverno. Isso sempre vai acontecer, então isso já está escrito, né? E da mesma forma que os anos, eles também são regidos por cada astro, né? Sim. Então a astrologia serve para isso, para a gente se adequar melhor aos ciclos que vão vir, porque os ciclos que vão vir já têm uma regência já pré-estabelecida, né? Sim. E isso que você falou da natureza era algo que eu estava pensando, porque assim como os astros influenciam na natureza, nós não estamos separados dela, né? Pelo contrário, somos parte da natureza, então influenciam a nós também, né? Isso. Tiveram algumas outras questões aqui que a gente tinha anotado a respeito dessa pergunta, mas eu acho até que você já comentou, né? Que é aquilo, se a gente não está enfrentando dentro, a gente vai ter que enfrentar através de alguma experiência exterior. E aí você tinha anotado para mim o significado de experiências, crises, novos rumos. Isso, a astrologia também, além da energia dos signos, dentro do mapa astral tem as 12 casas, né? Sim. E cada uma das casas astrológicas, ela representa uma área da vida, uma experiência diferente, né? Sim. Então, a astrologia também, dependendo de onde está a posição dos astros, ela vai dizer, olha, é em tal casa que você precisa dar mais atenção. Nesse momento da sua vida, é esse momento que você tem que olhar para, por exemplo, para a família. Naquele mês, naquele ano, momento de dar mais atenção para a carreira e assim por diante.
Então, essa ideia, né, de que se a gente não se dá conta de que a gente está vivenciando através daquela área da vida, a gente está vivenciando e buscando superar certas limitações, normalmente vão se manifestar fora de nós, né, situações que são crises, que são problemas, Sim, e vai desde os pequenos probleminhas até, né, situações mais, digamos, mais marcantes, né? sim. E isso que você comentou das áreas que a gente teria que olhar mais e focar mais, geralmente são as áreas que a gente está tendendo a fugir naquele momento. Porque Isso se a aí. gente tem que olhar, é porque algo tem a ser visto ali e muitas vezes algo a ser aprimorado, melhorado, né? E como isso gasta energia, leva um pouquinho de tempo e mais atenção nossa, a mente tende muito a fugir desses processos, né? E a astrologia vem ajudar nisso também, né? Nesse momento também. Isso. Uma outra pergunta foi: quando somos dependentes demais dos astros, somos supersticiosos? Isso é uma Aliás, interessante. eu vou te Pode interromper falar, um pouquinho. tranquilo. Aliás, somos supersticiosos de acreditar? Tem muita gente que eu acho que vai ficar nessa dúvida, talvez, ou não. A superstição, o que que seria superstição, né? Por exemplo, nós viemos, vamos pegar a história do Ocidente. Na Idade Média, lá, durante 1000 anos, a gente sabe que o período da Idade Média foi muito supersticioso, ou seja, as pessoas acreditavam em unhas de bruxas, asas de morcego, enfim, acreditavam assim em muitas coisas que estão fora de nós, né? Sim, E se apegavam a essas coisas e dependiam dessas coisas. Então, superstição, o que que seria? É justamente quando a gente depende demais e se apega demais às coisas que estão fora de nós. Então, a gente pode ser supersticioso dentro da astrologia, ou, né, dependente demais de uma pessoa. Enfim, quando a gente depende demais de elementos externos a nós. olha que interessante. Essa seria uma das melhores definições que eu já vi e já li, né, Sim, sobre o que é superstição. sim, E quando a gente vai no ensinamento dos grandes mestres da humanidade, né, seja Buda, Jesus, Krishna, Lao Tse, Helena Blavatsky, né, não importam quais são ou quais foram, né, todos eles vão dizer que nós precisamos nos apoiar em elementos internos desde que a gente enfrente a guerra interior, né, sim, tire elementos, enfim, supere limitações, mas todos sim, eles dizem que a gente tem que se apoiar em elementos internos, mas nem todos nós estamos aptos a fazer isso, ou muitas vezes a gente não quer fazer isso, né? sim. Até mesmo pelo que a gente já acabou de comentar, né? Muitas vezes a gente quer fugir É, de retirar alguns elementos ou de olhar e acolher alguns elementos internos, né? E o que isso, acaba dificultando a se voltar, né, para dentro de nós e se voltar para nossa força muitas vezes, né? isso aí. Então, sim, né? A resposta seria sim. Quando somos dependentes demais dos astros, a gente acaba ficando supersticioso, né? Sim, e eu me recordo dos meus inícios, né, dentro do estudo da astrologia, eu me identificava muito com o meu mapa astral. Por que que eu estou dizendo isso? Uma vez um aluno, né, porque eu às vezes dou cursos de astrologia também presencial, e um aluno fez uma interessante analogia, né? Ele disse: quando os militares eles vão para uma guerra, eles vão com um mapa da guerra. Sim, Só que o mapa da guerra é o mapa, a guerra é outra coisa. sim, Então é uma analogia bem simples, mas que ajuda muito a gente a entender isso, né? Que o nosso mapa astral é só um símbolo. sim. A gente não pode se identificar muito com os elementos que tem ali dentro e a gente não pode ficar o tempo inteiro dependente daquele mapa astral ali. E nos meus inícios eu fiquei bastante apegado e identificado com os aspectos do meu mapa. E aí fui percebendo, né, ao longo dos anos que sim, ele é um mapa, mas que serve para isso, é um mapa da nossa guerra interior. É só isso. E, e ter o mapa já ajuda, porque a gente vai ver ali quais são os principais elementos da nossa vida, né? Sim. A gente vai ver ali quais são os principais pontinhos que a gente pode ter algum problema lá na frente, Isso aí. né? Isso aí. É.
Uma próxima pergunta é: existe um manual completo da astrologia, uma bíblia da astrologia ou um guia definitivo? Bom, bom, a resposta é não. Não. Por quê, né? Porque normalmente esses títulos são um pouco apelativos, né? Bíblia da Sim, Astrologia, Guia Definitivo da Astrologia, sim, Manual Completo da Astrologia. Não existe. sim. E por que que eu digo isso, né? Porque, como já falei, o título, obviamente, é para chamar atenção, né? Uhum. E eu gosto muito de um filósofo que ele ainda está vivo, ainda, que é Stephen Arroyo, ou Stephen Arroyo, não sei como se pronuncia o sobrenome dele, né? Sim. Mas que ele diz que, por mais que a gente fique a vida inteira, a encarnação inteira, estudando os aspectos da astrologia, estudando os mapas astrais, a gente não vai arranhar nem, né, nem fazer um arranhãozinho nessa ciência cósmica que é a astrologia. Sim. Então é muito provável que daqui a uns 200, 300, 400 anos, a astrologia, pelo fato de ser um ser vivo, ela vai estar totalmente diferente, porque os astrólogos e astrólogas do século 20, 21, 22 e assim por diante, eles vão despertando certos elementos desse ser vivo. Então não existe atualmente um guia definitivo, ou um manual completo, ou uma bíblia da astrologia. E talvez nunca exista, né? Sim. E é um mundo, né, de informações. Eu parei para começar a estudar um pouco, por curiosidade mesmo, assim, porque eu me encantei. Quando eu Sim. deixei a informação vir, tirei, né, os pré-julgamentos baseados em quase nada de informação e deixei a informação vir, eu me encantei pelo processo, assim, me encantei com o quão é rico. E aí eu Uhum. comecei a buscar para estudar, e aí eu me assustei com a quantidade de informação. É muita coisa, até mesmo. Isso eu acho que também justifica um pouco essa pergunta, né, de que não teria como colocar tudo aquilo. E o que você passou também da questão de ser algo vivo, né? É algo que está se inteirando, eu acredito, junto com as pessoas. Isso. É um ser vivo que eu percebo que ele encarna e desencarna. Ele encarna e desencarna. Então, há 4 séculos atrás, ele estava, digamos, encarnado, né? Porque os renascentistas estavam estudando astrologia. Sim, Aí chega ali o século XVI, XVII, XVIII, né? Muito materialismo, muito, né, o positivismo, toda essa, inclusive a ciência começa a crescer muito, muito ateísmo. Então a astrologia acaba ficando de lado. sim, E no século XIX, a astrologia ela começa a renascer, né? sim, sim. Que lindo isso que você falou, que encarna, desencarna, encarna, desencarna. Sim, A gente às vezes visualiza esse processo com a gente aqui, porque estamos vendo o corpo, né? Só que esse processo ocorre de uma forma tão ampla e tão sutil. Você me abriu um leque aqui agora de sim, possibilidades na mente com essa questão do encarne e desencarne. Nossa, vou longe agora com esse assunto dentro da mente. sim, que bom, que bom. Aí, a próxima pergunta: a astrologia explica tudo sobre a complexidade do que é o ser humano? Não, não porque os próprios astrólogos e astrólogas, né, os escritores dentro dessa linha que é a astrologia falam que a gente não pode estudar astrologia sem considerar a psicologia, sem considerar as religiões, sem considerar o esoterismo. Então a astrologia ela não pode ser isolada, né? E a gente tem que sempre considerar as outras áreas do conhecimento também. Sim, E, então eu acho até, inclusive, né, de tudo que eu já estudei, enfim, que realmente não existe uma ciência ou uma área do conhecimento que vai explicar o ser humano de forma completa. sim, Porque, enfim, somos um ser muito misterioso, muito, ao mesmo tempo, com questões materiais e instintivas, né, muito fortes, mas ao mesmo sim, tempo, como dizem os mestres, né, temos elementos divinos em nós que ainda não vislumbramos, né? sim, Então a astrologia ela não consegue explicar tudo. Como eu falei, eu estudo o meu mapa astral já fazem mais de 15 anos. Então, se eu nos próximos 15 anos eu não vou conseguir pegar tudo do meu mapa, e nos próximos 30 também não.
sim, Então, o mapa ele não tem tudo ali, né? Temos que aliar com outras áreas, né? E numerologia, psicologia, as religiões, o esoterismo, né? Tem que aliar com sim. outros campos. Inclusive, no finalzinho, se sobrar um tempinho, eu queria que você explicasse, se der, por alto, a questão da numerologia, Tá, se tranquilo. sobrar um tempinho. O que é um mapa astral? Aí você tinha começado a colocar algumas questões aqui para mim, que você colocou uma complexa combinação de fatores, a disposição mental, as atitudes, sentimentos, necessidades, ou seja, o karma, uma imagem da consequência, uma imagem simbólica de um determinado momento no tempo, experiência interior e não adivinhação, igual a gente já tinha comentado, e conjunto de potencialidades Dharma. O que seria o mapa? Então vamos lá. O A mapa gente fala astral, tanto de então, mapa, né? é, acabamos de falar, né? O mapa astral ele não vai nos dar todas as respostas, mas ele mostra como a gente enxerga a vida, como a gente reage às situações, como a gente pensa, como a gente se comunica, como a gente troca afetividade com as pessoas, como a gente se afirma perante as situações, né? São vários elementos dentro do mapa astral. Então, como eu falei, né? É uma complexa combinação. Sim, E às vezes tem coisas que parecem contraditórias dentro do mapa, mas não são, né? Tudo são complementares. Então, esse é o primeiro ponto. Mostra isso, mostra o karma da pessoa. Como assim, né? Bom, o karma, para as tradições orientais, o karma seria uma lei da natureza, né? Não é uma lei inventada pelos homens. sim. Então, o karma seria uma lei de ação e reação que valeria para 5 coisas que eu sempre gosto de reforçar, né? As nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e os nossos atos. Sim. Então, tudo isso gera karma a todo momento, intenções, pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Vai Isso assustar o gera. pessoal aqui. Não, mas o karma não tem uma conotação negativa, né, como o Ocidente acha. O karma é Sim, uma lei de ação e reação. Se a sim, gente tem boas intenções, a natureza vai devolver na mesma vibração, né? sim. Então, por que que o mapa astral é uma imagem do karma? Porque, do ponto de vista da reencarnação, o mapa astral ele é uma consequência de coisas que nós teríamos trabalhado em outras vidas. Então, a gente veio trabalhando, veio lapidando, né? Veio acertando, veio errando e pronto. Nascemos de novo com uma nova configuração para uma nova oportunidade de continuarmos o nosso processo evolutivo. Então, o mapa ele é uma imagem, né, como eu falei, da consequência, ou seja, do nosso karma, o que a gente traz de elementos positivos e negativos. Sim. Quando eu parei para olhar essa questão o que mostra no mapa do que eu trouxe, eu vou falar alguns termos aqui, que é a cauda do dragão, é o Sim, nó do sul, né? Eu não conheço muita coisa não, tá? Você me corrige se eu falar alguma coisa errada. tranquilo. Mas quando eu parei para observar, porque eu estava interessada no nó do norte, que eu estava interessada em saber para onde que eu tinha ido, que eu tinha aqui, qual o meu objetivo e tal. E aí quando eu Isso. fiquei sabendo que o contrário era, né, aquilo que eu trago de bagagem tudo, e aí eu fui olhar, foi incrível, incrível o quanto bateu de aquilo que eu já trago era algo muito simples para eu fazer, era tranquilo, eu faço, vou para aquele caminho com muita facilidade. Uhum. Já o meu nó do norte é um desafio para mim fazer. Isso. É um desafio grande. Eu noto que eu tenho que fazer, a vida me leva para aquele caminho e eu fico sempre buscando o sul. Fico Sim. sempre na direção daquilo que eu já sei fazer. Um exemplo disso para as pessoas que estão ouvindo a gente, nos vendo, é a questão de trabalho. Eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com pessoas, de trabalhar com outros, de trabalhar em equipe. Eu gosto muito. E se eu tenho que trabalhar sozinha, é um desafio gigantesco para mim. E eu tenho notado muito que nesse processo dos últimos anos, eu tenho sido convidada muito a fazer sozinha.
a ir sozinha. Sim. E eu noto o quanto é desafiador para mim. Quando eu fui olhar isso no mapa, mostrava claramente isso. Que eu tenho um nodo norte em Leão, que fala muito mais de você voltar para você, de fazer para você. Uhum. E inclusive em algumas terapias reencarnacionistas que eu fiz, foi mostrado claramente o quanto eu já faço o meu nodo sul, quanto eu já fazia, aliás, de trabalhar Sim. com as outras pessoas, de trabalhar para as outras pessoas, de fazer para o coletivo, que é o que está lá no nodo sul. Então, assim, é muito legal olhar para essas questões do mapa e ver o quanto realmente se encaixa ali no que a gente tem de desafio e o que a gente tem de facilidade, que é o que a gente traz, né? Isso aí. Uma próxima pergunta é: a tendência do ascendente depois de certa idade é fato? Olha, eu tenho visto que não, né? Tem gente que fala que o ascendente ele se manifesta mais após o retorno de Saturno. Tem gente que fala que após os 40. Eu vejo da seguinte forma, né? O que que é o nosso ascendente? O ascendente é o nosso para-brisas, né? É como a gente enxerga a vida e como a gente encara a vida. Então, o nosso para-brisa, ele sempre vai ser o mesmo ao longo da encarnação, tá? Só que, obviamente, na medida que a gente vai se lapidando, evoluindo, formando o nosso caráter, a expressão do ascendente vai melhorando, né? Então, o ascendente é como se fosse sei lá, uma arma. Vamos botar uma arma na mão de um policial honesto. Esse cara vai fazer, né, um bem para a sociedade. Agora, vamos colocar uma arma na mão de um bandido. Essa pessoa não vai agir pelo bem da sociedade. Então, a mesma coisa o nosso ascendente. Ele é uma ferramenta. E se a gente vai lapidando a nossa personalidade, ele se expressa de uma forma cada vez melhor. Mas eu já li muita coisa, né? Já li os principais astrólogos da atualidade, enfim, e eles nunca disseram nada desse tipo, né? De que o ascendente se manifesta a partir dos 30 ou os 40. Não. E por experiência, né? Eu estou com 34, eu percebo isso, que na medida que eu vou me transformando, o ascendente ele se manifesta de uma melhor forma, né? Ah, tá. Então não é que ele começa a ter uma maior predominância, não é Não. isso. A Sim. outra leitura que se pode fazer é a seguinte: o nosso signo é a principal energia, né? Sim. E o ascendente é, como eu falei, o para-brisas, a maneira como a gente encara a vida. Então tem uma outra leitura que se faz, que é que através do ascendente a gente chega no Sol, né? Trabalhando a energia do ascendente, a gente pode vislumbrar melhor a nossa essência. Então, Olha, tudo no mapa serve ao Sol. sim, Todos os aspectos servem ao Sol, porque o Sol é a nossa essência, é o nosso ser e é a nossa identidade mais profunda, né? sim. Uma dúvida, entrando em reencarnação. Aí o Uhum. que a gente está falando agora do Sol é o Sol dessa minha encarnação, o Sol da sua encarnação, né? É o Isso, propósito. Tá. isso aí. O ascendente muda na revolução solar? Sim, Primeiro vocês me explicam o que é a revolução solar? a revolução solar é um estudo dentro da astrologia que é assim, a gente nasce com o Sol, digamos, a 15,14,13 de um signo específico. E todo ano que o Sol voltar a 15,14,13 daquele signo é o nosso aniversário. Só que aí entra um detalhe, né? O nosso aniversário nunca é no mesmo horário do nosso nascimento. Porque os astros, eles não têm um movimento tão perfeito assim, né? Digamos, tão exato. Então, o nosso aniversário, muitas vezes, ele é um dia antes do aniversário ou um dia depois. Ó, Porque é o momento em que o Sol volta para o mesmo ponto. ah, sim. E aí, naquele momento, naquele minuto em que o Sol voltou para o mesmo ponto, é gerado um novo mapa astral. E aí, esse novo mapa astral, que é preciso saber onde que a pessoa estava, né, em que cidade ela estava do mundo. Então, aquele novo mapa astral vai reger o próximo ciclo dela. Isso é a Revolução Solar. Nossa, não sabia. Só que o mapa astral de nascimento continua valendo sempre.
Tá. Mas o mapa da revolução é como se colocasse uma máscara durante um ano. Aí faz aniversário, coloca uma máscara sorrindo. Faz aniversário, coloca uma máscara mais séria. E assim a gente vai, né? A gente vai adotando máscaras diferentes quando faz Sim, aniversário. sim. Que interessante. E a pergunta é se o ascendente muda na Revolução Solar. É, pode mudar, mas às vezes acaba sendo o mesmo ascendente do nascimento, né? A Sim, probabilidade é de 1 para 12, né? Porque são 12 ascendentes. sim. Então é uma grande possibilidade e probabilidade de não ser o mesmo ascendente, mas às vezes é. Eu, Tá. na minha penúltima revolução solar, eu estava com o mesmo ascendente do meu nascimento. Ah, tá. Tem mais duas perguntas. Como identificar melhor nosso caminho, nosso chamado, nosso propósito através do mapa? Essa pergunta, se não me engano, foi uma das meninas que me enviou. Uhum. E essa pergunta para responder tem que responder através de vários pontos, né? É bem complexo de falar porque cada mapa é um mapa, né? Sim. Então, assim, mas quais são os principais pontos a serem analisados? A posição do Sol, né? O signo dele e a casa onde o Sol está. Esse é um ponto bem importante. Qual o meio do céu da pessoa, ou seja, qual era a constelação que estava no meio do céu, e o meio do céu é o início da casa 10, que é justamente casa 10 é a casa da missão de vida. Outra coisa que também tem que analisar é a posição dos astros dentro da casa 10, se tem alguns astros ali, eles são relevantes. Ok. Também a posição de Saturno dentro do mapa, e também o ascendente e se tem algum astro perto do ascendente. Ou seja, é complexo, né? Sim. Não dá para dizer assim, é um aspecto só, não tem como. Ah, sim. E detalhe, né? O mapa também ele não mostra um chamado só, uma vocação. O mapa ele indica vários chamados ao longo da vida. Então, como começamos a falar nesse vídeo, né? No meu caso, eu sou astrólogo, sou numerólogo, mas eu dou aula de filosofia todas as noites, praticamente, dou aula de artes marciais. Então eu tenho vários caminhos que vão me Isso. ajudando também a me despertar, né? Sim. Então é bem isso, é complexa essa resposta, né? Sim, até mesmo essa semana, acho que foi ontem até que eu postei no Instagram uma mensagem falando sobre essa questão de propósito, de caminho, que a grande parte das pessoas, eu pensava isso até pouco tempo atrás, de linkar o nosso caminho, nosso propósito a trabalho remunerado só. Achar que é somente isso, a trabalho monetizado, trabalho envolvendo dinheiro. E hoje em dia eu percebo que é algo tão mais amplo, essa questão de caminho, o propósito é tão mais interno. E aí vem Isso aí. uma das primeiras perguntas que você estava respondendo, né? Que é, que é o que o mapa auxilia, a você entrar e se conhecer, vir para dentro. Eu noto que hoje em dia o caminho é muito mais esse, descobrir quais são as questões que estão ali dentro, que ainda são nossas pedrinhas ali no sapato, peso desnecessário que a gente carrega, e ir resolvendo essas situações, né? E ir lapidando tudo isso. De todo esse processo que eu venho caminhando, eu noto muito isso. O que a gente deturpou muito, essa questão de propósito, de caminho, achando que é somente algo relacionado. Não que o dinheiro seja ruim, é muito bom, mas o caminho e o propósito engloba várias questões, igual você comentou agora, né? Isso. Vários processos. Eu gosto muito daquela quando a gente embarca no avião, né, aquela frase que eles dizem, né, em casos de despressurização, máscaras cairão sobre suas cabeças. E aí eles falam, né, primeiro coloque em Sim, você e sim, depois ajude, né, quem se for sim, necessário. Então é bem isso, o caminho também todos os grandes mestres da humanidade falaram a mesma coisa, né? Olha para dentro, o caminho é interior, o reino dos céus é dentro. 600 anos antes de Jesus, Lao Tse falou algo parecido, que é o rumo a tal, né? Tal, né? Para eles é o mistério, é o divino. Rumo a tal somente conduz o caminho interior. Então, sim. quando a gente vai realmente vislumbrando elementos internos, a vida vai nos apresentando oportunidades de servir, de agir, né?
É, Mas, realmente, o verdadeiro caminho é interno. Não, sim. não, não pode fugir dele. E você falou tudo aí na hora que você complementou com tudo, na hora que você falou que a vida começa a te oferecer quando você começa a olhar. Você olha É, para dentro, não só olhar, mas ir lapidando, resolvendo essas situações, né? E a vida começa a trazer os resultados daquilo. Da mesma forma que se a gente não olha e não começa a trabalhar essas questões, a vida também traz elas ali fora, traz todas as questões, o reflexo lá fora, né? Como você comentou também no início do vídeo. isso aí. O reflexo começa a vir para que a gente olhe, então. Se não está olhando interno, vamos olhar lá fora, né? É. E a última pergunta, que também recebi de uma das meninas, foi dicas de livros sobre astrologia. Você tinha me mandado os nomes aqui. Eu leio ou você quer falar algum? Pode ler, pode ler. Você mandou Alan Léo, é esse o nome? Assim que Isso. pronuncia? Liz Grene. Me corrija, eu acho que Eu também não sou muito bom em inglês, não, mas é isso. a Helena Blavatsky, a Sim. Stephen Arroyo. Eu vou deixar para o pessoal descrito na descrição Tá. também, e aqui, né, eu vou colocar o Carl Jung, que você Sim. comentou, Robert Johnson, Uhum. Dane, acho que é Rudyard, Isso. e o Howard, esse eu não sei, essas portas Sim. e Landis Green. Isso aí. Você passou bastante coisa aqui pro pessoal, para quem está interessado. Quem quer começar a estudar astrologia, eu indico esse Stephen Arroyo, não sei como se Ah, pronuncia. tá. É o Stephen Sim, Arroyo. Esse é o que eu indico. tá. Eu vou deixar anotado pro pessoal aqui. Stephen Arroyo, eu também não sei a pronúncia. Sim. E antes da gente terminar, se você puder falar um pouquinho sobre a numerologia. A numerologia que eu trabalho, e que mais ou menos há uns 15 anos também, que é a numerologia pitagórica, né? Tem a cabalística, tem a pitagórica. Então eu levo em consideração a pitagórica, que é cada letra vale um número, e aí de acordo com os somatórios das vogais, dos consoantes, o somatório total do nosso nome, os números que estão em excesso no nome, os números que estão em falta no nome, a energia da data de nascimento, tudo isso a numerologia estuda. E por experiência, quando a gente pega e alia a numerologia com a astrologia, a gente tem aí uma ferramenta muito boa de autoconhecimento. Então, por experiência, eu percebi que só a numerologia fica um tanto raso. Sim. E só a astrologia também. Quando essas duas elas se casam, a gente tem aí boas ferramentas de entender um pouco da nossa personalidade, entender as energias dos próximos ciclos, né? Então, a numerologia é isso. Cada letra representa um número e cada número representa uma energia. E aí a numerologia, Legal. então, ela busca traduzir que energia é essa, né? Sim. Que interessante. E aí a pessoa pode avaliar a questão da numerologia pelo nome, data de nascimento. Essas duas informações. O nome Tá. completo, Sim, nome completo de solteira, no caso das mulheres, sim. e data de nascimento. E quando uma mulher, por exemplo, ela adota o sobrenome do marido, né, ela acaba também, é como se fosse uma nova máscara. É uma personalidade um pouquinho diferente que ela está adotando. E Sim. isso também não é aleatório, isso acontece por algum motivo, porque normalmente o sobrenome do marido normalmente vai compensar alguma energia ali Oh, que que ela tá interessante. precisando trabalhar nessa vida, né? Que interessante. E se não adota o nome, não tem essa questão. Daí acaba não adotando essa, digamos, nova personalidade, né? Sim. Nova máscara, né? Que interessante. Olha só. Maurício, eu quero te agradecer de novo. No início aqui, antes da gente começar a gravar, eu estava agradecendo o Maurício por ele ter disponibilizado um tempinho lá da vida dele, um tempão, Tranquilo, para vir tranquilo. aqui conversar com a gente. Para vocês que, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma questão, a gente pode ver algum outro vídeo, deixem aqui nos comentários. E muito obrigada, Maurício. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo.